Nesse vídeo eu vou fazer a análise, o react do Campeonato Mundial de Ironman Feminino do ano de 2025 que aconteceu em Kona, no Havaí. Foi uma prova interessantíssima, a gente teve aí dois grupos de atletas, duas atletas batalhando em cada grupo e acabou que elas se preocuparam tanto uma com a outra que a atleta que estava no meio, lá largada e esquecida, acabou vencendo a prova. Então eu vou analisar alguns equipamentos, estratégia de prova, técnica, nutrição, o que elas fizeram errado e sempre tentando fazer um linkzinho para que você que é atleta amador consiga aprender alguma coisa com os profissionais, com os melhores do esporte, seja com o erro deles, que aconteceram vários aqui nessa prova, e com o acerto também, que foi o caso da atleta que venceu a prova. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal na segunda quarta-feira do mês e na última quarta-feira do mês, pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programa de treinamento de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman e de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado. Temos também programas de treinamento personalizados, serviço de consultoria, então dê uma olhada lá no site que eu tenho certeza que tem algum serviço que vai lhe ajudar com seus objetivos dentro do triatlon. Começando aí então pela largada, pausei a tela aqui, eu quero que vocês prestem atenção nessas 4 atletas aqui do canto de baixo da tela. Reparem como que elas vão mexer o braço ali já em posição ali de ataque, já deixa o corpo na horizontal. É claro que assim, largada de deep water, né, largada profunda, água profunda, não acontece muito frequente no amador, mas se por acaso um dia você vier fazer isso, já está aqui como que você deve fazer, porque aí facilita, acelera demais ali na hora de começar. Vou deixar rolar aí para vocês assistirem. Fica essas pranchas aí na hora para limitar os atletas ali não queimarem a largada, né? E você vê que a gente consegue ver ali mais ou menos 3 grupinhos, né? Um em cada canto, um no meio, um pouco maior. E aí vai um pouco ali de quem que você quer tentar nadar, para que lado que você respira. Então aí tem lá o tiro do canhão e é uma natação reta. A gente vê talvez uma boia laranja aqui, que talvez seja de sinalização. Então não faz tanta diferença assim. Para que lado que você faz, porque eles vão 1.9, 1.7 talvez, aí nada 200 metros ali em volta de um barco e depois voltam. Eu vou deixar rolar essa largada, a gente vê que a Lucy tá ali tentando largar o resto do pelotão e olha, isso aqui principalmente por ser mulher ou então às vezes o homem quando não tem tanta massa muscular assim, eles estão indo aqui 100%, viu? Não tem dessa de segurar ritmo, pace não. Os atletas profissionais, a natação tem peso estratégico muito grande, então todas elas estão ali all out, o mais rápido possível, aí quebra, não interessa, continua lá andando forte, vai o que dá, porque é uma questão fisiológica, chega uma hora que todo mundo meio que dá uma folgada ali, aí vai todo mundo segurar o ritmo de uma vez e vai recuperar junto, só que talvez se você por acaso, o atleta que está ali logo atrás, se ela por acaso conseguir no pé da Lucy, que não foi o caso, que a Lucy Charles liderou a natação, ela vai nadar a prova inteira numa velocidade mais forte na esteira ali da atleta que você consegue ir. Então eu vou acelerar um pouco aqui para a gente já conseguir ver os grupos aí. Ó. Aqui a gente já conseguiu, a Lucy abriu uma vantagem, não veio ninguém com ela, mas atrás já tem um bolinho. Então aquele bolinho, a atleta que está liderando está fazendo força, mas as outras tá um pouco mais eficiente, a água já vem um pouco mais turbulenta, a gente tem uma visão aqui melhor, sempre ali logo na bolha da atleta da sua frente, então sempre que possível procure fazer isso, ajuda bastante, não igual no ciclismo, claro, mas ajuda bastante sim, até com a questão da visualização, você não precisa ficar navegando, fazendo a navegação olhando para frente, é só meio que dar uma olhadinha ali, ver se o atleta que você está seguindo está nadando na direção certa e isso economiza aquela energia de ficar visualizando. Né? Apesar da... Bom, vou fazer uma pausa aqui, primeiro porque eu estou utilizando as imagens do Ironman da prova, então esse vídeo não vai ser monetizado, porém eu quero que você então, por favor, dê uma curtida aí para de alguma forma eu ter esse vídeo, vai ser monetizado para o dono do Ironman, né? Não vai vir aqui para o Iron Guides, mas eu quero que seja distribuído, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Mas enfim, então a Lucy aí eu quero que vocês vejam como que é uma braçada, não é uma braçada suave, né? Apesar da qualidade ser baixa aí,
a gente consegue ver que ela levanta, olha para frente, tá ali meio que o estilo catavento que a gente fala, né? O windmill, que é o termo em inglês. O braço meio reto mesmo, joga ali para frente. A braçada inclusive tá meio curta, então, porém, o que acontece? Debaixo da água é uma técnica muito eficiente e muito boa. Ela tem aquele cotovelo alto, faz uma puxada, uma pegada muito aproveitada, mas a gente vê aí, ó, que nada meio feio, né? Então eu tenho certeza que se ela fosse na piscina local da sua academia, os professores de natação iam dar uma olhada meio torta assim para ela, porque não é um nado muito suave, não é nada muito bonito. Então fica a dica aí que no Ironman principalmente é muito mais importante você estar em forma, estar forte, então você faz isso com muito treino de natação, muito volume, muita intensidade e utilizando muito material para te dar força também, para que depois de ali 3.500 metros você ainda conseguir sustentar um bom ritmo até o final da prova. Bom, o que a Lucy está fazendo aqui na transição agora? Esse material todo branco que ela está tirando é o Speed Suit. Inclusive, todo o material que eu falar aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em comprar. E o Speed Suit, ele é praticamente um macaquinho, mas que você só utiliza na parte da natação, que ele não é feito nem para correr, nem para pedalar, não tem aquele acolchoadozinho, e para correr ele não é um material muito respirável, justamente porque o objetivo dele é ser muito hidrodinâmico, muito rápido na água. Então, esse material dá oportunidade para os atletas de utilizarem o macaquinho de prova por baixo e mesmo assim ainda serem muito rápidos na água. Agora, eu quero que você preste atenção como que a Lucy deixou o zíper do macaquinho que está por baixo aberto. Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo que ela tem um top, né, de esportivo ali debaixo do macaquinho, então ela tem três partes. E esse macaquinho aberto dá um pouco mais de mobilidade na hora dela nadar, porque se ela fecha o macaquinho já não fica tão solto assim. Então fica mais uma dica aí, se por acaso você nadar com seu macaquinho de baixo Speed Suit, procure fazer isso também. Deixa ele aberto, chega ali na hora da transição, ela vai fazer a transição, ela abaixa ali até na hora da cintura e ali, ó, ela já tá subindo, inclusive, o zíper para ir pedalar. Agora vamos acompanhar a transição dela aí. Você vê que a sapatilha dela do pé esquerdo ali, vermelha, ela tá atrás na posição já de pedalar. Então ela utilizou uma gominha, tem aquela alcinha que fica atrás da sapatilha, você passa uma gominha ali, coloca no quadro ou então na blocagem, então prende as duas sapatilhas já em posição de pedalar, você ganha ali alguns segundinhos e na hora que você começar a pedalar, essa gominha vai estourar. Então vamos acompanhar a transição dela aí, ó. Olha lá. Já tá ali na posição boa. A da direita, então já estourou, a da direita deu uma rodada ali, mas ela já encaixou no pé e não foi a transição mais eficiente assim. Tem gente que já pula na bicicleta as duas assim já na hora e assim fica mais rápido ainda. Agora o que eu quero que você acompanhe aqui nessa tela é que tem uma subidinha logo depois da transição. Reparem que ela vai fazer a subida inteira só com um pé dentro da sapatilha. Eu vou soltar aqui. Então, se o pé direito já está encaixado e não vai estar apertado, o pé direito só fica ali em cima da sapatilha e ela vai pedalando. Então, por que ela faz isso? Porque ela vai terminar de, entre aspas, fazer a transição, apertar a sapatilha, colocar do outro lado, depois aperta também, na hora que ela já tiver uma boa velocidade cruzeiro. Então não vai ser na subida, porque senão ela ia ficar ali praticamente parada, ou então no plano praticamente parada. Então ali fez a subida, pedala, acelera, aí coloca o segundo pé, acelera mais um pouquinho, prende ali, aperta o pé direito, acelera mais um pouquinho e aperta o pé esquerdo e só então que essa transição termina. Eu lembro que quando eu competi o Ironman do Havaí, a transição aqui, deixa eu passar um pouquinho para frente para ver se eles vão seguir a Lucy. Tá vendo que não vão ficar só seguindo elas, mas eles dão uma voltinha na cidade e depois pegam uma estrada que sobe ali um pouquinho, uma avenida dentro da cidade, depois volta e sobe a tal da Palane, a subida famosa da Palane de novo. Quando eu fiz a prova, o Chris McCormick, que ganhou esse ano, você vê, olha, já tem aqui uns 5 minutos pedalando aqui, ele nem a sapatilha, o pé dentro da sapatilha tinha colocado ainda. Então ele estava ali, eu não posso perder o pelotão, ele não se deu o luxo de perder coisa de 5 segundos ali, mexendo com a sapatilha, porque ele
precisava fazer aquele pelotão. É claro que assim, o pelotão não vale vácuo, mas mesmo assim tem todo um jogo de estratégia que você pedala no grupo. Então se por acaso você saiu no final do grupo ou então um pouquinho atrás, você não pode perder nenhum segundo na transição, nem no início da bike. Então vai muito ao contrário do que o atleta amador faz, que é começar a bike justamente o contrário, bem na boa, deixa o pessoal te passar. Isso aí praticamente todos os níveis, até os atletas mais avançados eu recomendo isso. Aí então, a hora que passar ali uns seus 10, 15, 20 minutos, você transiciona para o seu ritmo de prova, para o seu target power aí e começa a ficar mais de olho ali quem que está à sua volta, quem que pode lhe ajudar durante o pedal. A gente está acompanhando agora a atleta Taylor Knibb, que está de vermelhinho aqui. Ela está parando para pegar os Special Needs, né? Os Special Needs, olha lá, aquela sacolinha que tem a garrafinha com caloria e tudo mais. Eu já fiz as contas aqui, ela parou durante 20 segundos, estou considerando mais 40 segundos do tempo de desacelerar e depois acelerar, então ela provavelmente perdeu aí 1 minuto. E depois, aqui ó, aí tem toda aquela questão de acelerar, e a outra atleta lá, 40 por hora indo embora e ela aqui se dando ao luxo de acelerar. Então vamos arredondar aí para 1 minuto de porta a porta aí, até a hora que ela entrou na velocidade de cruzeiro. Agora eu vou passar pro próximo frame aqui, que são 20 minutos depois disso aqui. Então aqui ó, tá ali 3:20. Agora eu vou acelerar 20 minutos depois. Então lá, ó, a gente estava em 5:20, né? Então 3:20, 3:38. Então 18 minutos. Vou soltar o vídeo aqui e a gente vê que a Taylor Knibb, ela demorou então 20 minutos para buscar 1 minuto em relação a Lucy, que estava liderando a prova. Então agora as duas aqui estão no mesmo frame. Isso deu uma queimada nas pernas da Taylor Knibb. Eu acredito que tenha sido um erro, um dos motivos que ela cambaleou no final. A gente vai entender a história, o que aconteceu, que eu só estou mostrando alguns pontos da prova, para se por acaso, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muito atleta que eu treino, acontece alguma coisa que você perde tempo durante o pedal, não afobe, não tente, entre aspas, correr atrás do prejuízo, ou às vezes porque você fez uma natação mais devagar do que você achou, principalmente se for no seu relógio, que às vezes você nem sabe se a natação estava à distância certa, mas assim, volte para o seu plano de prova, esqueça onde você estava e recomece de novo, porque esse cartucho que ela gastou, esse tiro que ela deu aqui, pode ter custado ela a vitória. Esses 20 minutos, ela deve ter feito muita força para buscar 1 minuto em 20 minutos, é 5% de tempo, ou seja, uma potência exponencial pela resistência do vento. Ela deve ter pedalado ali 10% acima da potência planejada dela, então pedalou em ritmo de prova olímpica. Sem a gente sabe também, às vezes a Lucy percebeu que ela caiu, deu uma aceleradinha ali, então às vezes ela fez até mais força ainda. Então isso para mim foi um erro muito grave que ela cometeu aqui durante... Isso o Special Needs é no retorno, viu? Ali no U-turn ali da bike em Ravi, eles pegam a sacola. É melhor você parar no Special Needs, assim, deixa o grupo embora. É claro que assim, é melhor nem depender do Special Needs, já começa com todas as calorias para você, mas se por acaso você parar, saiba que você vai ter uma perda estratégica muito pesada ali. Agora nesse frame aqui, essa atleta de rosa é a Laura Phillips e essa que vai ser ultrapassada aí agora é a Catherine Matthews, que foram a número 1 e a número 2 do ano passado. Então, segura essa informação, eu sei que é muita coisa, mas também uma prova de 9 horas, eu tentar resumir aqui em coisa de 20 minutos fica difícil para mim. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi a dinâmica da prova? A gente tinha aquelas duas atletas que eu mostrei no frame anterior, a Lucy Charles, que liderou a natação, com a Taylor Knibb, que está no primeiro grupo e é a melhor ciclista do circuito mundial. As duas estavam ali atacando uma outra para ver quem que ia liderar a prova. Aí teve aquele esquema da sacola dos Special Needs, depois ela buscou. Então, aquela era uma competição separada e essas duas aqui, que é a atual campeã mundial e a atual vice-campeã, estavam se marcando, estavam ficando uma de olho na outra. Entre essas duas, teve a atleta norueguesa que acabou vencendo a prova, que começou o pedal com essas duas, mas chegou ali no quilômetro 40, deu uma acelerada e largou essas duas. E o que pode ter sido acontecido? Essas duas não se preocuparam com a norueguesa. Então, não, deixa ela ir, ela é a primeira vez aqui na ilha, não vai ganhar mesmo. Então ficaram se marcando aqui e acabaram que deixaram ela embora. Talvez a gente não sabe, poderiam ter se ajudado ali, trabalhado junto.
E a Matthews, que está aqui bem na frente da tela aqui, ela fez disparada a melhor corrida da prova, bateu o recorde da maratona de todas as edições, então pode ser que ela teria ganhado, porque ela chegou só coisa de 38 segundos atrás. Então, assim, eu sei que no ano que vem, se isso acontecesse, esses atletas não iam deixar isso acontecer de novo. Elas teriam acompanhado a atleta norueguesa. Vamos acompanhar agora então a Lucy, que até então estava liderando a prova. O que vai acontecer? Ela vai parar ali no penalty box, tá vendo? Aí a Taylor Knibb foi embora. Ela fica parada 1 minuto, mais aceleração e desaceleração. Vamos considerar ali também seus 30, 40 segundos. E o que aconteceu? Ela entregou exatamente 1 minuto e 30 depois. Isso aqui já é no finalzinho, ó, a gente está falta 43 quilômetros, então no quilômetro 140 mais ou menos ali do ciclismo, falta um pouco mais aí de 1 hora, mais ou menos 1 hora de pedal. Então o que eu quero falar assim, as duas fizeram o último 40 quilômetros juntos, porém no próximo passo eu vou mostrar um outro frame aqui já na corrida. Eu só estou deixando ali a atleta fica parada ali na sombra, bebe uma aguinha, mas não pode fazer muita coisa. Bom, então aquele 1 minuto e 30, aqui, ela demorou exatamente 45 minutos de corrida, o que dá ali 10 km, talvez um pouquinho acima de 10 km, para buscar a outra atleta. E mais uma vez ela fez um erro muito grande, que fez forte demais muito cedo. Então o que aconteceu? Essas duas atletas que a gente está acompanhando estavam liderando a prova com uma grande vantagem, coisa aí de 4, 5 minutos para norueguesa, que eventualmente ganhou a prova, e coisa de 10 minutos para aquelas duas que foram primeiro e segundo ano passado. Então elas fizeram uma corrida entre elas que elas acabaram se matando, cometendo erros muito sérios, uma tentando largar a outra, tentando buscar a outra, e meio que esqueceram do resto da prova, né? Então, assim, foram para ganhar, dá para entender isso, mas acabou que custou caro demais. E nesse frame aí, isso foi logo no início da maratona, os primeiros ali 10 km, você vê que a Matthews, né, que é de vermelhinho, que até então era a atual vice-campeã mundial, ela estava puxando a Laura Philipp, que foi a campeã mundial do ano passado. Isso aqui foi o que eu falei, foi uma prova entre elas aqui, as duas se marcando a prova inteira, esqueceram da norueguesa lá, e as outras duas da frente também se marcando a prova inteira. Então, assim, é claro que agora é muito fácil da gente falar, mas esse cenário, ninguém ficou surpreso porque isso aconteceu, porém, talvez todo ataque ali dentro do primeiro grupo, aquilo foi um erro que, assim, dá pra entender, mas, pô, elas estavam liderando por muito e nenhuma terminaram a prova, né? Nem pra chegar ali, pegar um pódiozinho entre os 3, talvez entre os 5, entre os 10 elas poderiam até parar, reabastecer, caminhar muito tempo ainda pegar um top 10 nas duas, mas seria um desgaste muito maior e talvez nem seria tão interessante para elas assim. Bom, estamos acompanhando a Lucy aqui então, ela está em segundo lugar até então. No quilômetro 30, faltam 12 quilômetros aqui, ó. Tiraram ali, vamos ver se eles voltam ali. Essa então é a líder, pronto, abandonou. Então ela está literalmente em segundo lugar do campeonato mundial e resolveu abandonar a prova. A gente não sabe se tem alguma lesão, alguma dor, algum problema já antigo que ela poderia estar liderando, que ela não quis falar, né, para questões de estratégia aí, mas ela deu uma ali também sofrida, deu uma quebrada, cambaleou, perdeu a liderança e ela resolveu sair da prova e essa ela estava correndo. E faltam 12 quilômetros, falta papo de 1 hora aí correndo. Então, assim, ficou meio esquisito, muito esquisito isso aqui, por que não? Seja caminhe 2 km, caminhe ali 15 minutos, perca 5 minutos, talvez você vai perder ali as top 4, né, provavelmente, mas, sei lá, daria para chegar ali em 4º, 5º lugar, alguma coisa desse tipo. Então não tem ninguém, tá vendo ninguém. Então o terceiro colocado não tá no meio do nada ali, resolveu parar, enfim, muito esquisito. Nesse próximo frame, a atleta que está liderando a prova, Taylor Knibb, faltando ali, ó, você vê que ela aqui ela vai dando seta, tá cambaleando, vai para um lado, para o outro, fez um erro grave aí de não andar o aid station, tentou correr aí, ó, agora quebrou, mas quebrou, ela até dá uns passos para trás ali, dá até marcha ré, coitada. Então, e chega num nível que essa quebrada assim é praticamente sem volta, passou demais do ponto. Então, isso que ela tá fazendo aqui, de parar, caminhar no aid station, cool down, beber, ela tinha que ter feito na hora que ela começou a apresentar o primeiro sintoma, mas ela estava naquela briga tão feroz com a Lucy que o que aconteceu? As duas não terminaram.
Então tá aí, ó, tá liderando com uma vantagem de 1 minuto e 40 aqui no canto de baixo da tela, faltando 38 km, faltando 4 km para terminar a prova. 4 km, coisa de louco, né? 20 minutos correndo, mas não deu conta. Então assim, acabou a gasolina mesmo. Aí, ó, tá até perigoso, tá quase indo lá onde os atletas estão pedalando, né, que eles passam ali na mesma avenida. E aí ela vai, vamos acelerar um pouquinho, aí, deu, ó, tá coitado, deu um zigue-zague ali, ó, que chegou nesse ponto, não tem mais volta não, vai lá do outro lado, eu acho que tá até passando a bicicleta aí, mas enfim. E a gente compara aí a direita, ela aí andou e ali que ela parou. O atleta que eventualmente ganhou a prova, né? Passou ela no finalzinho. Você vê que tem as bicicletas passando atrás ali, que é no mesmo percurso, então até perigoso. Então os últimos 300 metros aí, na hora que chega ali na avenida da chegada, a atleta da norueguesa, o que ela fez? Ela fez a prova dela. Então eu abri todos os parciais do Ironman e o que ela fez? Os primeiros 40 quilômetros, ela pedalou, ela nadou no grupo da frente, teve a atleta que nadou liderando, aí ela nadou no segundo grupo principal, teve a atleta liderando 1 minuto atrás o primeiro grupo e depois outros 3 minutos atrás o grupo dela. Então ela nem nadou tão bem assim, apesar de ser uma atleta olímpica. Pedalou naquele grupo os primeiros 40 quilômetros, então aquilo que eu falei, ela fez o início bem tranquilo, deixou as atletas ali puxarem e tudo mais. Na hora que deu 40 quilômetros, ela largou o grupo e as duas atletas que eventualmente chegaram a segundo e terceiro ficaram se marcando ali e pensaram, deixa essa novata ir pra frente aí, ela não vai dar trabalho pra gente. Deu no que deu e acabou que venceu a prova por 38 segundos somente. Então, vou só acelerar aqui para a chegada dela lá e eu vou comentar um pouquinho das parciais que ela fez também. Então, 8 horas 28 e 30 praticamente. As parciais ela nadou para 55 e 40, então que dá um ritmo médio de 1,26. A Lucy, que liderou a prova, nadou na casa dos 50, então quase 5 minutos na frente aí. Por acaso essa natação estava muito lenta, então o fato da Lucy ter nadado para 50 foi uma natação muito forte, talvez até forte demais, tem aí iniciado o problema ali. Depois ela pedalou para 4 horas 31,53, 4,32, que dá uma velocidade média de 39,9, então assim, 40 km por hora, e correu para 2,55 e 47, que dá um pace médio de 4,10. Então assim, a bike de fato foi a melhor bike da prova das atletas que terminaram, as duas primeiras que saíram para correr na frente pedalaram coisa de 1 e 2 minutos respectivamente mais rápido do que ela. Então assim, a gente vê que ela não fez nada demais a prova inteira. Ela fez uma natação ali relativamente até fraca, saiu no terceiro grupo, né? Então assim, teve o grupo principal, a atleta liderando. A bike de fato foi a mais forte da prova, mas também tiveram outras que conseguiram, duas que conseguiram pedalar mais forte, mas não terminaram. E depois ela correu quase 8 minutos mais lento do que a atleta que chegou atrás dela. Então, mas ela saiu com uma liderança muito forte, então não fez nada demais. A bike sim foi forte, ganhou a prova na bike, mas esse exemplo aqui, isso mostra de que até nesse nível profissional é mais importante você focar no seu próprio pace, no seu próprio ritmo de prova, do que ficar preocupado com os outros que estão ali na sua volta. Isso, você pode utilizar os outros atletas da sua volta para te ajudar, para te beneficiar na sua prova, mas de maneira nenhuma mude a sua estratégia de prova só porque tem um amigo seu de treino que está fazendo uma coisa ali, mas eu costumo pedalar mais que esse cara no treino, por que ele está na minha frente? Aí você vai lá, muda a sua estratégia. Mal sabe você que o cara está numa missão kamikaze ali, que vai levar os dois para o buraco junto. Mas então, fica isso aí a lição, foi uma prova muito competitiva, super legal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida aqui e deixa aqui nos comentários se você assistiu, o que você achou dessa prova e desse vídeo, e até a próxima e bons treinos.